Romanos capítulo 10, versículo 9, 10 e 11, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Pronto, irmãos, pode tomar o assento em nome de Jesus. Estamos dando continuidade de sextas-feiras. Seria muito bom que outras e mais pessoas estivessem com esse desejo de aprender alguma coisa da palavra de Deus. Embora seja um discipulado, serve para todos nós como crentes, porque nós seremos discípulos para todos sempre que servimos a Deus. Discípulo é um aprendiz. E a gente já ouviu coisa boa aqui de sexta-feira. Por exemplo, nós começamos conhecendo a Bíblia, depois conhecendo a Deus. E só é possível conhecer a Deus se conhecer a sua palavra, né? Deus não dá nenhuma nova revelação a ninguém fora das Escrituras. É necessário entendermos isso. Hoje, seguindo esse cronograma, nós vamos falar sobre conhecer a salvação. Conhecendo a salvação. O texto que li em Romanos tem uma ideia muito clara no versículo 9, onde lemos no final, será salvo. Quero que você leve essa ideia para casa, né? Ser salvo. Mas para começo, o que é salvação? Esse é o tópico de número 1 da lição do discipulado. Como que a gente resume ou define o que é salvação? A salvação é o resultado da morte de Cristo. Morte essa expiatória. Expiação é purificação, reparação. O Cristo que morreu reparou as coisas, tendo como resultado da sua morte a salvação. Então, salvação de maneira bem simples é exatamente isso. Resultado da morte de Cristo. Ele que alcançou por nós. E quando a gente pensa em salvação, então, debaixo já dessa informação, é resultado da morte de Cristo, mas há 3 pessoas envolvidas nisso, distintas uma das outras. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando eu penso em salvação, eu preciso que você saiba que salvação é um ato da soberania de Deus. Deus decidiu, Deus resolveu salvar-nos a partir da morte do seu Filho, para que todo aquele que nele cresce tivesse o direito de ser salvo. Então, em primeiro lugar, a salvação é resultado da morte de Cristo. E mais um pouquinho, tentando esclarecer melhor, é um ato soberano de Deus. Deus resolveu fazê-lo. E o fez entregando o seu Filho para morrer por nós. Mas uma coisa que é importante que a gente saiba, dentro desse aspecto da salvação, é importante que eu e você saibamos que a salvação também é um ato da infinita misericórdia e amor de Deus pela humanidade. Ele entregou o seu Filho
como um ato soberano e um ato de infinita misericórdia. Disse Jeremias em suas Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então Deus, pela sua misericórdia, entregou o seu Filho para morrer por nós e gerar para nós salvação. Enquanto estamos pensando nisso, é interessante dizermos, então, somos salvos. Foi Deus que tomou a atitude de salvarmos na sua atitude soberana. Foi Deus, por esse ato de infinita misericórdia, que resolveu salvar-nos. E a salvação veio através da morte de Cristo por nós, é o resultado da sua morte. Mas se formos tentar, de fato, detalhar a salvação, aí eu faço mais uma pergunta aos irmãos para que você leve bem esclarecido para casa. Salvos do quê? Salvação envolveu o trabalho da Trindade, mas é necessário saber do que nós fomos salvos. Mateus capítulo 1, versículo 21, fomos salvos dos nossos pecados. Pecados esses que nos eram condenatórios. Estávamos em condenação, e já nós vemos isso melhor. Mas Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, nos salvou dos nossos pecados. Com a sua morte na cruz também, o Senhor nos salvou da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 13. E Ele também nos salvou da futura destruição. João capítulo 3, versículo 36. Isaías capítulo 1, versículo 28, só citando para os irmãos saberem que é uma referência bíblica. Então agora nós já sabemos o que é salvação. Salvação é o resultado da morte de Cristo, foi feita pelo ato soberano de Deus e pelo ato da misericórdia de Deus. Fomos salvos dos nossos pecados, fomos salvos da ira e somos salvos da destruição. O tópico de número 2 é bem importante. Primeiro tópico, que é a salvação. Segundo tópico, a necessidade da salvação. Se a Bíblia diz somos salvos, importante é saber quem que é alvo dessa salvação, não é? E aí a gente compreende que a Bíblia diz em Romanos 3 e 23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5,12, por um homem entrou o pecado no mundo, lembra? E no 139, por Adão o pecado no mundo entrou. E é isso que Paulo diz aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, por um homem entrou o pecado no mundo. E depois que o pecado entrou, gerou morte, e a morte passou para todos os homens. É necessário dizer então que todos precisam ser alertados sobre a necessidade de sermos salvos, porque todos estão nessa condição de condenação. Não há nenhum homem, não há nenhuma mulher, não há ninguém dentro deste aspecto, dentro deste mundo, que está fora desta necessidade. Todos precisam de salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque o primeiro casal pecou, como a gente ouviu aqui domingo passado. Adão e Eva passou-nos uma herança pecaminosa quando pecaram. E não só foi esta herança pecaminosa, os seus efeitos também nos alcançaram, como enfermidade, morte, corrupção do gênero humano,
como também a maldição da terra. Nós estamos debaixo de tudo isso, devido ao pecado de Adão e Eva. Por eles o pecado entrou no mundo e atingiu toda a raça humana, fazendo de mim, de você e de qualquer um que nascer nesta terra, pecador, carente da obra de Cristo e da salvação que Ele promoveu na cruz. Então, mais uma vez, reforçando, todos precisam, porque todos pecaram. Os efeitos do pecado nós sentimos até hoje, e nós precisamos que todos fiquem alerta, que é necessário que abram os olhos, porque todos estão na mesma condição de carentes de salvação. Terceiro ponto, isso nós estamos trabalhando conforme a revista do discipulado. Agora é um ponto que demora um pouquinho mais, já que conhecemos o que é salvação, conhecemos a necessidade da salvação, ou seja, todos precisam dela. Após ser salvo, do que nós desfrutamos? Então, no ponto de número 3, os aspectos da salvação, que são pelo menos 3. Você veio como condenado, recebeu pela fé o que Jesus fez na cruz do Calvário. Agora aceitou-o como Salvador. E já que recebeu a Jesus como Salvador, pelo menos esses 3 benefícios já te alcançou, após receber Jesus como Salvador. Não é ser salvo primeiro para depois crer, é crer para ser salvo. Então primeiro a gente crê, depois que a gente crê, todos esses benefícios vão fazer parte da nossa vida. O primeiro deles é chamado justificação. Que gostoso isso, irmãos. Uma palavra que me enche de alegria é a justificação. Porque a justificação nada mais é do que ser justo diante de Deus, ou ser recebido como um justo. É de fato ser recebido como alguém que não tem nada mais a pagar diante do juiz. Isto é ser justificado. Você está absolvido. Você está agora como alguém que nunca pecou diante de Deus. Isso é tão importante que a gente saiba, que mais uma vez eu vou te lembrar, o estado do homem era realmente condenatório. O ser humano nasceu condenado, já para merecedor do inferno que nos aguardava. Mas o Cristo morreu por nós, produziu a salvação na sua morte, que é ato soberano e da infinita misericórdia de Deus. E após recebermos Ele como Salvador da nossa vida, o primeiro benefício que nos alcança, justificação. Você agora é recebido como alguém absolvido. A justificação é mais do que o perdão. No perdão, nossos pecados são perdoados. Na justificação, além dos pecados perdoados, é acrescentado a nós também uma justiça. Porque ninguém que é justo ou não seja justo pode alcançar o reino dos céus. Então é nos transferido não somente o perdão dos pecados, como também justiça para com a nossa vida. Importante é nós entendermos que Deus é justo.
Isaías capítulo 5, versículo 23, a Bíblia diz: ai daquele que justifica o ímpio e ao justo nega a justiça. Deus não pode justificar o pecador, somente abrir as portas da cela para ele ir embora, porque isso não seria uma ação de justiça. Isso não pode ser feito assim. Primeiro Deus tem que punir o pecado, para depois ter o pecador perdoado e justificado. Então Deus fez algo tão maravilhoso na justificação, que primeiro Ele puniu o pecador como de fato a justiça ordena. Quem pecou precisa morrer. E quem morreu em nosso lugar é o Cristo, Filho de Deus. Então Ele resolveu com justiça essa parte. O pecado foi pago o seu preço na cruz. E aqueles que recebem Jesus como Salvador, receberão esse primeiro benefício, perdão dos seus pecados, e agora recebem justiça da parte de Cristo. A justificação só pode ser válida assim. Primeiro Deus pune o pecado, para depois justificar o pecador. Primeiro Deus pune o pecado, para depois o benefício da justificação ser válida na nossa vida. Depois de recebermos o benefício da justificação, algumas coisas nos são garantidas. Romanos capítulo 5, versículo 1, depois de termos sido justificados, a Bíblia diz: nós temos paz com Deus. Oh, glória a Deus! Após receber o perdão dos nossos pecados e a justiça de Cristo em nossa vida, apóstolo Paulo está nos ensinando: agora nós temos paz com Deus. Não somente isso, Romanos capítulo 5, versículo 9, nós, após a justificação, nós somos salvos da ira. Após a justificação, nós somos libertos da condenação. Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Libertos da condenação após a justificação. E após a justificação ocorrer, nós temos certeza da glorificação final. Romanos capítulo 8, versículo 30. Após a justificação ocorrer, nós temos esse segundo benefício: regeneração. Regeneração nada mais é do que uma recuperação. Lembra que nós estávamos mortos em nossos pecados, delitos e pecados? É assim que a carta aos Efésios trabalha esse sentido. Outra situação que nos é muito bem esclarecida na Bíblia era que éramos inimigos de Deus. Nós éramos tidos como inimigos de Deus. Mas a obra de Cristo, nós cremos nela, recebemos Jesus como Salvador. E após receber Jesus como Salvador, acontece a regeneração, ou seja, a recuperação. Agora não somos mais inimigos. Nós somos recebidos de volta na família de Deus. Perdoados e justificados, somos reintegrados à família de Deus, aquela que deixamos após o pecado ser realidade no mundo, mas agora nós tornamos a ser recuperados, regenerados,
de volta aceito na família de Deus, já perdoado e já justificado. Glória a Deus. Após a justificação e a regeneração, nós temos então um outro benefício importante: a santificação. Santificação é o processo de tornar santo, o ato pelo qual se pode chegar à santidade. Quer dizer, primeiro você é perdoado e justificado. Depois nós somos regenerados, reintegrados à família de Deus. Não somos mais inimigos. E após esses benefícios terem acontecido, agora nós vamos entrar nesse outro, santificação. A santificação é um processo que te torna santo, porque a Bíblia incentiva assim fazermos. Sede santos, disse o Senhor, porque o Senhor teu Deus é santo. E tem alguns meios pela qual essa santificação acontece. O primeiro meio é o sangue de Cristo, Hebreus 9:14. O segundo meio é a palavra de Cristo, Efésios 5:26. E o terceiro meio é o Espírito de Cristo, Romanos 8, versículo 2 e também o versículo 9. Por esses meios o crente vai sendo santificado. Sangue do Cordeiro, palavra do Cordeiro e Espírito do Cordeiro. Tudo isso é um processo que nos santifica. Louvado seja Deus. A santificação não é opcional. Ela não pode ser vista pelo crente como se ele quer ou não quer. Todos que receberam Cristo como Salvador são incentivados a entrar neste processo. Você precisa santificar a sua vida pelos meios que já diz: sangue de Cristo, palavra de Cristo e Espírito de Cristo. Então, enquanto estamos falando de santificação, é necessário que aqueles que ainda não são membros da igreja saibam disso. A santificação é uma separação das coisas do mundo, uma dedicação total a Deus. É assim que se santifica, porque não vai resolver o sangue de Cristo, nem a palavra de Cristo, nem o Espírito de Cristo, se aquele que entrou no processo de santificação não se separar das coisas imundas dessa vida que desagradam a Deus. Esse processo já iniciou, mas é necessário que a gente entenda que precisa sair do meio daquilo que Deus não se agrada, porque santificação é separação do mundo, é também dedicação total a Deus, é purificação, é limpeza de toda imundícia da carne e do espírito. Santificação também é serviço, é trabalho. Cada vez que você se envolve no trabalho de Deus, você está santificando a sua vida. Glória a Deus. Então envolve separação, dedicação, purificação e serviço a Deus. Assim você está entre esse processo de ser santificado, a caminho da santidade. Há dois aspectos importantes na ideia da santificação. O primeiro é o já, aquele que já aconteceu. E aí a gente volta de novo na regeneração. Você já foi recuperado, você já foi reintegrado à família. Esse aspecto do já aconteceu.
Já aconteceu a santificação de imediato, que te muda de posição. Você não é mais um pecador condenado. Você agora é cidadão do céu. Glória a Deus. Agora você não é mais merecedor do inferno. Agora você merece o céu pelos méritos de Cristo. Não pelos seus méritos. Não pelos meus méritos. Nós que cremos em Jesus, recebemos os seus méritos e agora podemos ser cidadão do céu. Então trocou a posição. Você não anda mais passo largo para o abismo. Pelo contrário. Você anda de fé em fé, de glória em glória, até chegar à eternidade com Deus. Glória a Deus. Então o aspecto instantâneo, imediato, na santificação já aconteceu. Só que tem o progressivo, o constante. E o constante é aquilo que eu já lhe falei: separação das coisas do mundo, dedicação total a Deus, purificação, ou seja, limpeza de toda a imundícia da carne e do espírito, e serviço a Deus. Isso é ação progressiva da santificação. Quanto mais você se separar, mais em caminho da santidade você está. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Sem entrar no processo da santificação não se alcança o céu. Então é necessário que você entenda, já aconteceu, mas ainda está acontecendo esse progresso da santificação em nossa vida. Através da nossa separação, através da nossa dedicação, através da nossa purificação e através do nosso serviço. Tudo isso está nos possibilitando a chegar na santidade. Santidade essa que é necessária para ver Jesus, para ver o Cordeiro, para passar a eternidade com Ele. Recapitulando, você aprendeu o que é salvação, quem precisa da salvação e todos os aspectos da salvação daquele que recebe Jesus como Salvador.